Como é que instituições que eram fundadas pelos bispos podiam ter os bispos em desacordo com a orientação dessas instituições? Essa sua pergunta, professor Bill, ela remete de imediato ao subtítulo da minha tese, Modelos Eclesiais em Conflito. Quando essas instituições surgiram, havia respaldo e aparente sintonia com a linha adotada pelos bispos, pelo menos com a linha que estava hegemonicamente direcionando o pensamento da Igreja. Isso tem alguma coisa ligada a ver com o Vaticano II? Tem, totalmente. Porque havia acontecido de 62 a 65 o Concílio Ecumênico do Vaticano II, que, a nível de percepção da Igreja, fez toda uma remodelação. Se antes a concepção de Igreja que se tinha era de uma instituição segregada, hierárquica, separada do mundo, um dos redimensionamentos do Vaticano II foi voltar a uma dimensão até então meio esquecida de Igreja Povo de Deus. Ela não foi uma criação, ela foi retomada, né? Igreja Povo de Deus. Sendo o povo de Deus em marcha, era preciso, então, formar ministros que estivessem em sintonia com essa perspectiva. Nesse momento, aqui na Arquidiocese de Olinda e Recife, tinha vindo circunstancialmente para a frente da diocese, ainda em 64, o ex-arcebispo Hélder Pessoa Câmara. Então, Dom Hélder, com toda a sua trajetória já conhecida e que não é objeto dessa nossa conversa aqui... Aliás, é objeto da minha tese. Objeto da sua tese, pois é. Então, ele, em sintonia com os novos tempos, com o novo conceito de igreja, né, dentro de toda uma rediscussão sobre o papel dos seminários e o que se esperava dos sacerdotes e dos ministros não ordenados no clima do pós-Vaticano II, então vai surgir uma discussão sobre os próprios seminários. Essa discussão descamba no abandono, literalmente abandono, de um prédio magnífico que tinha sido construído ali em Camaragibe, onde hoje é a Faculdade de Odontologia, da UPE, né, e a ida dos seminaristas para pequenas comunidades. Só que esta ida implicava um centro de estudos, né, referencial, esse centro de estudos, onde os estudantes tivessem todo o embasamento teológico, onde pudessem ter ali a convergência daquilo que acontecia nas suas comunidades, daquilo que eles vivenciavam, ser refletido e as coisas tanto convergirem como, ao mesmo tempo, elas saírem dali como num processo de alimentação recíproca o tempo todo. E centrípeto. Sem dúvida. Então, veja bem, Dom Hélder e os bispos de cabeça mais arejada estavam em sintonia com o projeto, que foi a sua pergunta. Só que a linha representada por Dom Hélder, ela não foi majoritária sempre. E eu afirmo isso na minha tese, que muitos dos bispos que não concordavam com esse pensamento não tinham espaço naquele contexto para levantar a voz e dizer: eu não apoio então esse ele se tipo. apoiava um pouco sob pressão social do grupo. Pressão social de um grupo que, naquela época, era extremamente complicado e até constrangedor, porque eu me lembro que a imprensa fazia uma espécie de mapeamento no episcopado brasileiro entre os chamados conservadores, os chamados moderados e os progressistas. A gente via, às vezes, na imprensa assim, a relação deles, né? Como se você pudesse catalogar as pessoas assim, com esses rótulos, né, a um nível tal que... E para um bispo, naquela época, ser chamado de conservador era uma pecha assim, dificílima de tirar. Mais ou menos hoje ser chamado de progressista. Por alguns. Pronto, talvez. Mudados os tempos.